Bem, nesse vídeo a gente vai falar o que é intuição, né? Eu vou trazer primeiro a origem da palavra. Intuir vem do latim intuere. In quer dizer dentro. Tuere é contemplar, olhar, né? Ou seja, olhar dentro. Intuir é olhar dentro de alguma coisa. Então, se a gente pegar a palavra em si, intuir é olhar a nossa essência, olhar a nossa verdade lá dentro, sem ficar mascarando com, né, desculpas ou argumentos ou justificativas, mas aquilo que está lá dentro que a gente precisa trazer o mais limpo, o mais refinado possível para fora. Bem, intuição hoje ela é muito estudada, né? E assim, existem estudos que dizem que a intuição é o processo que a nossa mente tem em decidir baseado no que a gente tem arquivado no nosso subconsciente. Bem, para ilustrar isso, eu vou trazer um pouco, né, desse conhecimento de tecnologia que eu vivo a minha vida toda. A nossa mente consciente é como se fosse o hardware, né? Esse hardware, ele simplesmente está ali para executar o quê? Um software, que é a nossa mente subconsciente. Então, essa mente consciente, ela simplesmente reage a um estímulo. Por exemplo, vou sair hoje. Eu tenho uma série de informações no meu subconsciente para eu tomar essa decisão, que é o nosso software, né? Por exemplo, se eu olho para fora e vejo uma nuvem preta, eu imagino logo, vai chover. Mas por quê? Porque em algum momento, toda vez que eu vi aquela nuvem preta, choveu. Então isso fica no nosso subconsciente. E o mais interessante é que o nosso subconsciente, ele cria um arranjo de informações e histórias, né? E quanto mais saudáveis e quanto mais assertivas, né, são essas histórias, melhor decisão a gente toma na nossa mente consciente, ou seja, o nosso hardware consegue executar aquilo de uma maneira melhor. O que acontece na nossa vida geralmente? Não sei por que a nossa mente ela é muito fixada em situações traumáticas, a gente é fixada em situações que não foram legais e a gente acaba tomando essas histórias do nosso subconsciente como base para as decisões. Então, o que isso tem a ver com a nossa intuição? Toda vez que a gente intuir alguma coisa e a nossa história, ou seja, essas informações armazenadas no subconsciente, elas têm, né, um fundo, digamos assim, muito negativo, você tende a tomar decisões baseadas em medo, incerteza, indecisão, coisas que estão muito imprecisas. Agora, tem como a gente treinar o nosso subconsciente com imagens, cores, enfim, informações nesse software que façam a gente tomar decisões mais assertivas? Sim. A carta do oráculo é uma forma da gente se conectar com essas imagens. Então, toda vez que a gente tira, né, ou consulta o oráculo e a gente se conecta com essa imagem, a gente está levando para o nosso subconsciente essas informações. E quanto mais eu treino o meu subconsciente com essas informações, e principalmente quando eu ajo, decido, baseado nessas imagens, isso começa a gerar como se fossem histórias, informações que estão conectadas a bem-estar, estão conectadas a relaxamento, estão conectadas a uma sensação de felicidade. Então, a gente pode treinar o nosso subconsciente através das cartas, principalmente, são os oráculos que a gente vai usar aqui, né? A trazer a essa mente consciente informações para decidir de uma maneira mais tranquila. E a gente começa a criar, né, na nossa mente, e isso é muito importante, que o nosso subconsciente, ele armazena tudo aquilo que a gente escolhe armazenar, né? Então, se eu escolho armazenar coisas saudáveis, coisas que estão conectadas à sensação de bem-estar, mais eu me conecto a decisões ligadas a esse sentimento e essas sensações.
Então, intuir é contemplar, é olhar para dentro, e olhar para dentro, da nossa caminhada, é criar elementos que criem base muito mais saudáveis, mais felizes e verdadeiras para a nossa tomada de decisão consciente.